Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Almeida e estamos aqui mais uma vez para o nosso Papo MedCode, aquele papo super descontraído e interessante sobre um tema de grande relevância médica. Gostaria de lembrar vocês a se inscreverem no nosso canal Papo MedCode e, se gostaram do vídeo, dar aquela curtida pra gente. Hoje estamos aqui mais uma vez com meu amigo Dr. Áureo do Carmo. Tudo bem, Áureo? Tudo bem, meu amigo. Mais uma vez aqui, continuando aí nossa série de papos MedCode aí sobre obesidade. Hoje é o último papo MedCode, né? A gente começou com aquela questão da fisiopatologia, das causas, da epidemiologia e etc. Na semana passada nós falamos sobre tratamento não medicamentoso e tratamento medicamentoso, e hoje a gente vai falar daquele indivíduo que é refratário ao tratamento, né? Quando o indivíduo é refratário ao tratamento, você indica aquelas esteirinhas que bota aquela faixinha na barriga e fica tremendo? Você já indicou isso alguma vez? De jeito nenhum, né? É isso aí, eu costumo falar, né? Assim, é a lei que mais vale no mundo, mais do que a lei da gravidade, é a lei do menor esforço, né? Então as pessoas acreditam que essa... Qual era o telefone que você comprava? Era 14 11 06? Não, é 1406. 1406, exatamente. Ligue já. Então 1406 vendia ilusões, né? O choquinho na barriga, a cinta térmica, né? E mais recentemente as plataformas vibratórias, né? Então, bom, assim... mas falando agora de mudanças, né? Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas foi anunciado aí mudanças em relação ao Conselho Federal de Medicina para critérios de cirurgia bariátrica. Qual foi a principal mudança? Antigamente, né? A indicação de cirurgia bariátrica, o paciente tinha que ter mais de 16 anos, tinha que ter obesidade maior do que 40 de IMC, antigamente era chamado de obesidade mórbida, né? Ou um MC maior do que 35 com comorbidades. Comorbidades relacionadas à obesidade. Diabetes, hipertensão, dislipidemia, artrose de joelho, doença na coluna, entre outras, né? Então, se é um paciente com IMC maior que 35 com comorbidade, ele era autorizado a fazer a cirurgia bariátrica. A mudança foi o seguinte: pacientes obesos com risco de morte pode fazer com 14 anos para cima. E agora é permitido um IMC maior do que 30 com comorbidade. Todos esses pacientes têm que ter pelo menos 12 meses de tratamento convencional sem sucesso, acompanhado por nutricionista e endocrinologista que vão ofertar os seus laudos. Sabe qual é a principal consequência disso, Áureo? De quê? Da queda dessa mudança? Olha, na prática eu não sei, mas eu imagino o seguinte, porque antigamente dinheiro, né? Plano de saúde, vai ter que cobrir. Vai ter que cobrir. Mas assim, o que eu vi antigamente, e provavelmente você via também, eram aqueles obesos, né, que tinham problemas, né, de autoestima, podia não preencher os critérios, mas tinha o IMC, por exemplo, de 39. Né? E o sujeito comia para ganhar peso para poder entrar nos 40. Então, assim, é um negócio de maluco, né? Então, acho que não tem que ser... Os critérios, assim, tem que ter critério. É óbvio que tem que ter critério, né? O critério, principalmente, ele está relacionado a essa questão de custo. Mas assim, baixar o sarrafo em relação ao IMC, eu acho que foi um ganho enorme para a população, né, que vai receber essa oferta, né? Então, eu vejo com ótimos olhos, né? O que eu fico receoso, né, é as pessoas acharem que a cirurgia bariátrica é as mil maravilhas, exatamente, que não tem nenhuma complicação, não vai ter nenhuma consequência, e são pessoas que às vezes não tentaram duramente resolver sem a cirurgia. Essa é a minha única... E a cirurgia bariátrica envolve uma mudança muito grande, né? Principalmente de hábitos mesmo, alimentares, né? Principalmente. Então, você imagina lá um sujeito, né? Um paciente, né? Obeso, com ingesta, né? De alimentar enorme, né? E que fica com o estômago com o volume de um copinho de café, né? Sim. Então, eu já vi isso, eu vi na prática, né? Eu trabalhei em hospitais que faziam bariátricas, tanto o Gafre durante um tempo, quanto hospitais privados também que faziam. E não era incomum você ter no pós-operatório imediato o paciente
se escondendo para comer, e complicava a cirurgia, e abria os pontos. Então, assim, é uma coisa muito complicada, que tem que fazer um trabalho multidisciplinar previamente à cirurgia, muito bem feito, previamente à cirurgia, porque é uma mudança muito grande na vida do paciente. O paciente vai ter que fazer uma mudança comportamental pós-cirúrgica, a gente vai falar um pouco sobre isso. É fato que existe um estudo sueco com uma coorte de 15 anos mostrando que paciente pós-cirurgia bariátrica tem uma redução significativa na mortalidade cardiovascular. Isso aí é inquestionável, né? Um grande ganho para a medicina, a cirurgia bariátrica. Com certeza. E nós vimos isso nascer, né, Aldo? Exatamente. A gente pegou o nascimento já como médicos, né? A gente viu isso nascer no início da nossa trajetória como médico. Realmente, assim, mudou muito mesmo a qualidade de muitas pessoas e tal. E é indiscutível o efeito benéfico, né, nessa população. Mas é aquilo que você sempre fala, né, cara? Isso aí tem que ser muito individualizado, né? E envolve uma mudança muito grande nos hábitos, né, desse paciente. Então, é fundamental o acompanhamento multidisciplinar e avaliar se o paciente é apto ou não para cirurgia. Sim. Que tem paciente que não é apto para cirurgia. Tanto em relação a risco, quanto em relação a risco. Risco mental mesmo, saúde mental, né? E isso é uma coisa que, infelizmente, não acontece muito, né? Pelos mais variados motivos, mas principalmente conflito de interesses, né? Sim. Uma equipe a equipe multidisciplinar, na medicina privada, por exemplo, na assistência privada, quer que o paciente opere, óbvio, né? O custo é alto. Porque o custo é alto. Agora, às vezes o paciente não tem essa condição, né? Não tem condição mental de ter essa mudança toda, né? E esse paciente não é excluído. Isso que entra essa questão dos 12 meses, né? Que é o tempo suficiente você avaliar essas coisas. E o acompanhamento multiprofissional, isso é importantíssimo. Tem que ter um psicólogo, tem que ter um nutricionista, né? Agora, existem 3 tipos de procedimentos principais. O primeiro é a restrição gástrica. Que pode ser alcançado com a banda gástrica, que regula ali, né, o tamanho do estômago por um dispositivo. A gastrectomia vertical, que reduz amplamente aí o volume do estômago, gástrico, né, o volume gástrico. Existem procedimentos combinados de restrição gástrica com má absorção, que é os procedimentos de bypass gástrico com Y de Roux, interposição de uma alça. Pode ser alça curta, de 75 centímetros, ou alça longa, de 150, que dá uma má absorção maior, né? E existem os procedimentos com restrição gástrica leve, combinado com a má absorção, que é o switch duodenal, que é a mudança da alça duodenal. Então, eu vou tentar trazer para vocês aí ao longo do nosso podcast principais situações vinculadas a isso. Você já fez algum procedimento, Áureo? Eu acho que uma vez você tinha me falado. Eu tinha era balão, né? Balão, mas dei um azar tão grande que eu botei o balão, logo depois entrou a pandemia, né, cara? Eu pensei que fecharam você falou, as academias, não. Pensei que ele ia falar, deu um azar tão grande que eu eliminei o balão no vaso sanitário. Não. Não saiu o balão inteiro? Então, assim, não, o balão realmente comigo funcionou parcialmente, né? Mas com a pandemia, com a pressão mental que a gente sofreu durante a pandemia, fechamento de academias, etc., sobrecarga de trabalho. Então, eu cheguei a perder 10 quilos, né? Eu coloquei um balão até com um amigo que é especializado nisso, o Dr. Ricardo Fittipaldi, né? Muito bom, muito sério. Mas, assim, tive uma resposta ruim ao tratamento, né? Não pela ineficácia do balão, mas por minha ineficácia, né? Na verdade, pela pandemia, eu sofri uma pressão mental grande e não malhei, né? Porque academias fechadas e tal. Não foi bem isso, porque malhar a gente pode fazer. Aquela coisa da dor abdominal, porque o estômago fica tentando... Cara, olha só, isso nos primeiros 2 dias foi um inferno, né? Tem a orientação toda direitinho lá, né? Que a equipe passa para você, de você ingerir líquido num volume pequeno, né? Em pequenas alíquotas, mas com a frequência grande. Mas os primeiros 2 dias de balão, meu amigo, inferno, é só vomitar. Então eu fiquei bem desidratado depois do 2º dia, mas depois do 2º dia acaba isso acaba. Realmente dá uma saciedade grande, né? A perda de peso é grande. Não é desconfortável durante o acompanhamento, a não ser nesses primeiros 2 dias, para mim, pelo menos, né? Então, eu vejo com muito bons olhos o balão, né? Só que nem todo mundo tolera. Nem todo mundo tolera e também tem gente que tem contraindicação também. Tem o cream eater, né?
O cara que fica lá tomando lá o seu doce de leite, porque não ocupa a restrição espaço, não ocupa espaço. Não ocupa espaço, mas tem uma densidade calórica horrorosa, enorme, e né? entra a questão mental mesmo. Mental, né? Se ele está preparado. O bypass com Y de Roux, né? Ele é visto como padrão ouro, né? Nos estudos, os métodos são comparados a ele, né? É que você passa, né? A alça através de uma área estomacal reduzida, né? Então ele vai para uma parte estomacal reduzida e já vai pegando a alça para ir numa porção distal do intestino, passando a produção de bile e enzimas pancreáticas, gerando uma absorção, né? Pode ter uma perda de 35% a 65% da gordura em excesso. Perde muito, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Que a gente não pode deixar de abordar, que o gastroplastado, né? O bariátrico, ele, na verdade, ele adquire uma doença, não é uma doença, né? Mas ele precisa, né? De fazer um acompanhamento, uma síndrome desabsortiva. Então, ele tem que fazer reposição de várias... restritivo. Então, ele tem que ter cuidados com o volume, né, da refeição dele, né? Muitos têm também dumping, né, com a quantidade de carboidratos e tudo. Complicações. E tem que ter o acompanhamento, né? Sempre fazendo exame. O cirurgião continua o seu acompanhamento. Também, e uma equipe multidisciplinar, né? Onde eu queria chegar, existe a possibilidade de revisão com aumento da alça, se não está funcionando, redução da alça, e até reversão em alguns casos. Você pode tentar uma reversão. Imagina a dificuldade, né? Para paciente que tem complicações graves e etc, né? Exatamente. E a reposição, né? O que eu comecei a falar, né? Reposição de vários nutrientes que são mal absorvidos, né? Absorvidos numa quantidade menor, né? Então, até antes da gente falar do pós-operatório, eu queria falar do pré-operatório, né? Importantíssimo. Imagina como é que é o risco desses pacientes, né? Você deve avaliar aí hemograma, porque sempre acaba avaliando para uma cirurgia de grande porte, né, com sangramento, tipo sanguíneo, coagulograma. Bioquímica básica. A bioquímica básica, função hepática, porque o paciente já pode ter esteatohepatite muito alcoólica, muito comum, função renal, né, a parte metabólica em si, glicemia, para avaliar se está diabético, se não está, se está controlado ou não. Hormônio tiroidiano, por que não, né? E essas vitaminas, né? Tanto a cinética do ferro, quanto o B12, quanto o ácido fólico, até para você ter um comparativo no pós-operatório que a gente vai falar. Às vezes até é necessário, dependendo do grau de obesidade, de comprometimento pulmonar do paciente, às vezes é necessário até uma prova de função pulmonar, né? Radiografia, por que não? Se for indicado, se o paciente tiver uma doença pulmonar pré-existente. Espirometria mesmo. Ultrassonografia abdominal. E a endoscopia, porque você vai ver onde o cirurgião vai ver onde ele está pisando. Onde ele vai mexer. Às vezes ele tem uma mucosa doente, tem alguma coisa ali e... Não dá para fazer o procedimento. Não dá para fazer o procedimento. Ou fazer o procedimento pode representar um risco maior de problema mais à frente, né? Mas aí, fez um desses procedimentos, ou restrição gástrica, ou restrição com má absorção, ou restrição leve com má absorção. O pós-operatório, esse paciente vai ter que ter uma dieta hiperproteica e hipolipídica. Polipídica para estimular menos o trato digestivo, hiperproteica para ajudar na questão da cicatrização e da recuperação, que é um atropelo por caminhão, né? E tomar muito cuidado também com carboidratos simples. Porque entra a questão do dumping. O que é a síndrome dumping? Síndrome dumping é chegar um amontoado de carboidrato de uma vez no tubo digestivo distal, haver uma maciça liberação de insulina e o paciente fazer uma hipoglicemia. Ou essa chegada maciça de carboidrato gerar metabolização bacteriana, hiperproliferação bacteriana, cólica, diarreia. Né? Então são os dumpings precoces e dumping tardio. Né? Então essa dieta tem que ser muito bem feita ali. E, de preferência, já que tem a restrição, o indivíduo não pode procurar alimentos com alta densidade calórica, principalmente carboidrato, porque aí não faz sentido. E a outra coisa também muito comum no pós-operatório imediato é a desidratação também, né? Porque, na verdade, o indivíduo ele tem que consumir, né, alimentos num volume pequeno, né? E, assim, ele acaba consumindo alimento mesmo, né? E privilegiando os alimentos, vamos dizer assim, em vez da água, né?
Então não é muito incomum no pós-operatório pobre em gordura, né? Porque ele também faz risco de cálculo, tá? Exatamente. Faz risco de cálculo. Tanto o cálculo biliar por perda de peso quanto renal, maciça, né? Quanto renal, porque a gordura vai aquele processo de aumento da absorção de oxalato, né? E também aumento da excreção de cálcio, né? Tem alguns pacientes que têm que ser submetidos a procedimento de cirurgia plástica. Essa aí é a maioria até, né? E tem alguns obesos, que perdem quilos e quilos de pele. 20 quilos de pele, mais. Essa cirurgia plástica geralmente acontece de 12 a 18 meses após a cirurgia, porque fica aquela flacidez. E boa parte dela está sendo coberta pelos planos de saúde, né? Porque são cirurgias reparadoras, na verdade, não são estéticas puramente, né? Porque o excesso de pele também é um problema. Funcional, né? Problema até funcional. Exatamente. Né? Limita às vezes uma articulação, né? E aumenta o risco, por exemplo, de infecção fúngica, né? De uma série de problemas, né? E como muitas vitaminas, por exemplo, o B12 depende do fator intrínseco. Que é um mecanismo complexo, né? Gástrico, né? O ferro é absorvido na primeira porção do duodeno, que às vezes é excluída, né? Esse paciente vai ter que passar por reposições de vitaminas e muitas vezes parenterais, evidentemente. Porque a enteral não vai ser absorvida do mesmo jeito, né? E o paciente tem risco de complicações inerentes às cirurgias, obstruções, ubrida, que seja, sangramento, ruptura até de anastomose, porque não, né? Infecção de ferida operatória, né? Essas complicações precoces, né, da cirurgia são muito pequenas, né? Complicações aí depois do 3º dia, por exemplo, já estão mais relacionadas à adesão ou não do paciente à dieta, à orientação dietética, né? Aquela coisa de pequeno volume e tal. E as complicações nessa época são por causa disso, né? E aí eu queria aproveitar a tua experiência. Fez já pós-operatório em CTI de bariátrica? Já. Conta um pouquinho dessa experiência, como é que é, para os nossos amigos clínicos e intensivistas. Assim. Sim, o pós-operatório da bariátrica, em geral, é muito, muito, muito tranquilo, né? É uma cirurgia que, apesar da complexidade, né, de mexer aí no estômago e tal, isso é uma cirurgia... eu não diria tão cruenta, mas é uma cirurgia que manipula bastante ali, né, a cavidade. Não é uma cirurgia tão complicada. É claro, depende sempre da mão do cirurgião, né? Hoje, muitos desses procedimentos são laparoscópicos. Exatamente. E da estrutura do hospital, né? Eu peguei o início... Vídeo laparoscópicos. Eu esqueci do vídeo. Vídeo laparoscópico. Eu peguei o início disso, né? Eu dei plantão numa clínica que hoje já nem tem mais CTI, né? Que é a Clínica Sorocaba, em Botafogo, né? Que tinha um bom cirurgião, um ótimo cirurgião, continua operando até hoje, né? E fazia os pós-operatórios dele, uma maravilha, não complicava nada, né? O doente complicava quando ia para o quarto, né? Então, pós-operatório imediato era luxo, liso, né? Mas quando o doente ia para o quarto, né, talvez aí em torno de uns 20% dos pacientes complicavam com a dieta, né? Comiam escondido, processo de realimentação. E assim, 99% porque comia escondido, bebia escondido, né, refrigerante ou alguma outra coisa assim. Parte neurológica ainda não estava completamente... Parte mental, né? Parte mental não estava adaptada ainda. Não estava resolvido, né? Não estava resolvido. Porque esse mecanismo de saciedade, ele demora um pouco também. Exatamente. E até a questão consciente da saciedade, quer dizer, consciente de que você está com restrição. Essa consciência, ela demora um pouco para se gerar. Então, assim, no pós-operatório é tranquilo, porque o paciente muitas das vezes até sedado, né? Não às vezes não em terapia intensiva, por exemplo, aquele paciente sedado entubado. Mas é um paciente que foi submetido a uma cirurgia e, obviamente, você tem que tratar a dor dele. E você não vai tratar com anti-inflamatório, você vai tratar com opioide, né? Então, assim, o opioide já dá uma sedada no paciente. Então, no CTI é uma maravilha, assim, não dá problema nenhum, né? Raríssimo dá problema. Agora, o paciente, quando vai para o quarto, é isso que eu falei, né? Então, o pós-operatório em si é muito light, depende muito do cirurgião. É claro, sempre é paciente obeso, você vai pegar o pós-operatório imediato, e tem aqueles grandes obesos, com eu já peguei MC de 60, né? Então, é complicado quando...
manejar esses pacientes é complicado sempre, né? Mas quando você tem uma complicação maior da cirurgia, o que graças a Deus era menos de 5%, que aí você tinha às vezes que entubar um paciente desse, né? Ventilar um paciente desse, aí é complicadíssimo, né? Mas é 5% de Por complicação. endocrinologista e nutrólogo e o nutricionista também não é tão complicado, não, né? Depois o paciente acaba se adaptando e acaba conseguindo seguir a dieta. A gente acaba se preocupando muito mais com repor, né? O que ele não está absorvendo. O que ele não está absorvendo e com estimulá-lo a mudar. Os hábitos, principalmente atividade física. Tal, né? É isso aí. Então é basicamente isso, Auro. Queria dar alguma mensagem final? Só que, assim, que primeiro que não existe milagre, né, no tratamento da obesidade. Nem os novos remédios, é óbvio. E que a cirurgia bariátrica é o último recurso. E que a cirurgia bariátrica é o último recurso, né? A gente tem que ter o senso crítico, né? Tem muito charlatão nesse meio, né? É um mercado que está muito movido, às vezes, a problemas de autoestima, né? Problemas de saúde mental. Gera sofrimento psicológico. O cara paga quanto for, faz o que tiver que fazer. Então, os aproveitadores querem isso, né? Querem o desespero, né? Então, assim, procura saber quem é que está tratando de você, né? Procura saber das regras, né, vigentes, atuais, em relação principalmente à combinação de medicamentos. Acho que isso é muito sério, né? Tem remédios que a gente sabe que são deletérios, que são ilusórios, né? Diuréticos, laxantes. Isso tudo não é para fazer parte do tratamento da obesidade, porque não trata a obesidade. Para os colegas médicos, uso assertivo em relação às modalidades de tratamento. Isso. Saiba o que você quer atingir com aquele medicamento. Exatamente. Então, hoje, o acesso à informação está muito fácil, né? A gente tem que tomar cuidado com a qualidade da informação, né? Mas o que eu recomendo sempre é buscar as sociedades de especialidade. A gente tem a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que é muito séria. Tem a Associação Brasileira de Obesidade. Tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que também tem alguns documentos nesse sentido. Então, assim, procure as sociedades científicas, né? De especialistas mesmo, né? Não acredite em tudo que você vê na internet, né? Plataforma vibratória, choquinho, nada disso aumenta o metabolismo, isso é ilusão. O que aumenta o metabolismo é o exercício físico e é o acompanhamento médico com aquele especialista que sabe o que está fazendo, que num determinado momento pode te dar um medicamento para aumentar o metabolismo, mas isso tem que ter critério, tem que ser acompanhado por um médico. Claro. Né? Então, é isso, né? E a dieta, né? A dieta é hipocalórica, ponto. É uma matemática, não tem mágica, não tem alimento que vai fazer emagrecer. Não, é matemática. Você tem que consumir, né, menos do que você gasta ou gastar mais do que você consome, você escolhe, né? Então, a estratégia é consumir menos e gastar mais, ponto. Né? E que Às seja... vezes, se você precisar de ajuda, vamos Exatamente, manda um remédio, de uma outra orientação, né? Atividade física pro obeso também não é... não tem restrição, não. Tem que saber. Um tênis e falar, amanhã eu vou correr a maratona. Exatamente. Um tênis, muitas das vezes, que é um tênis que não é apropriado para ele, tem tipo de pisada, tem opção de coisa. O exercício já correndo a maratona direto. Nem achar que vai virar atleta da noite pro dia. Isso é muito comum no obeso, né? O obeso, ele se empolga às vezes ele perde 3 quilos, Chegou a hora de mudar a minha vida. Vira a chave, né? Não, vai arrumar lesão ortopédica, né? Cardiovascular é mais raro, também tem, né? Mas o mais comum exatamente. Mas o mais comum é lesão ortopédica, que a lesão ortopédica faz o sujeito ficar menos ativo, porque ele vai sentir dor. E aí, assim, aí é outra bola de neve, ciclo do mal, né? Então, vai com calma, pegue orientação especializada, né? E procure saber quem está te tratando e o que as sociedades de especialidade falam sobre o assunto. Acho que o recado é esse, né? Não cair em armadilha, né? Esse aqui é o recado principal. Né? Ouviu? Então, aguardo vocês na semana que vem. Forte abraço.